Oi, como vai? Tudo bem? Estamos ainda vivendo este momento de isolamento social, né? Em virtude da pandemia que continua. E eu tenho sentido uma falta grande da igreja, ou seja, daquela vida de comunhão com os irmãos. Não sei se você está sentindo a mesma coisa. Aliás, deixa eu fazer uma pergunta para você. Você é frequentador de igreja? Olha, vou contar uma coisa para você. Eu sou. E faz 69 anos que sou frequentador de igreja. Desde que nasci. Então peraí, você deve perguntar para mim. Então você vai à igreja simplesmente por uma questão de hábito. Ou seja, os seus pais levavam você para a igreja e aí você criou esse hábito de ir à igreja. Você vai simplesmente por mera tradição. Bem, você até poderia ter razão se os meus pais me tivessem levado para a igreja simplesmente por levar, não é? Por tradição também, por terem recebido também dos seus pais a mesma coisa. Mas não é bem assim. Os meus pais me levavam para a igreja ensinando-me a importância que é ir à igreja, participar do corpo de Cristo, que é a igreja. Então eu cresci aprendendo a importância que tem a igreja para a vida do cristão. Então, na realidade, eu não vou à igreja por ser um mero frequentador. Eu vou à igreja por convicção, não é? Por algumas razões que eu gostaria de colocar para você aqui. Bem, mas assim, eu faço uma pergunta. Por que você vai à igreja? Eu respondo por mim. Eu vou à igreja em primeiro lugar para adorar a Deus. Ei, mas espera aí. Aí você poderia também argumentar. Então, se você vai à igreja simplesmente para adorar a Deus, isso significa que você não precisa necessariamente ir à igreja para adorar a Deus. Afinal de contas, Deus está presente em todo lugar. E você tem razão. E aí eu gostei da palavra necessariamente. De fato, eu não preciso necessariamente ir à igreja para adorar a Deus. E aí me vem à mente aquele encontro de Jesus com a mulher samaritana lá no poço de Sicar, não é? Quando depois de conversar com ela por alguns momentos, né, durante o papo surgiu um assunto e aí ela diz assim para Jesus: espera um pouquinho, os judeus dizem que o lugar da verdadeira adoração é no templo lá em Jerusalém. E nós, samaritanos, aprendemos com os nossos pais que o lugar da verdadeira adoração é lá no alto do Monte Gerizim. E aí Jesus então diz assim para aquela mulher: opa, espera um pouquinho. Chegou a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque Deus é espírito, e importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Opa, então espera um pouquinho aí. Aí, de fato, eu posso adorar a Deus em qualquer lugar, não necessariamente no templo, por exemplo. É verdade. Mas aí, é interessante também que o apóstolo Paulo diz que nós somos o templo do Espírito Santo. Olha o que ele diz aqui na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Ele diz assim, olha, presta atenção. Olha o que ele fala. Não sabeis vós que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Pois é. Aí eu chego à seguinte conclusão. Espera um pouquinho. Eu sou templo do Espírito Santo. Sou a casa do Espírito Santo, porque templo é um lugar de adoração.
Se eu sou templo do Espírito Santo, eu sou a casa do Espírito Santo. Então o lugar da adoração sou eu mesmo. Ué, o lugar da adoração, então sou eu mesmo. Isso mesmo, o lugar da verdadeira adoração é o meu coração. Por isso que lá no Antigo Testamento, Deus chama a atenção do povo de Israel e diz assim: eu não suporto as festas de vocês, as reuniões solenes de vocês. Eu não consigo suportar o ajuntamento solene, porque vocês, junto com isso, praticam injustiças. Ou seja, Deus olha para o coração e não para a suntuosidade do templo, para o lugar onde nós nos reunimos para adorá-lo, e nem mesmo para a forma litúrgica do culto que nós prestamos a Deus. Claro que essa forma é importante, mas o que importa não é a forma, mas o conteúdo dela. E o que importa é aquilo que vai no meu coração, como eu faço essa liturgia, como eu encaro essa liturgia, como eu me dedico a essa liturgia, não é? É aquilo que vai dentro do meu coração, isso que importa para Deus. E não o invólucro, não o estereótipo, mas ele olha internamente para dentro de mim para verificar se eu realmente estou adorando de verdade. Muito bem. Então, peraí. Então nós somos o templo do Espírito Santo, certo? Então nós somos templos de carne e osso, construídos por Deus para adorá-lo. Que bom! E nós, que somos templos do Espírito Santo, portanto, templos de carne e osso, construímos templos de tijolos para nos reunirmos a fim de adorá-lo. Isso mesmo. Então, na realidade, os templos de carne e osso se reúnem no templo de tijolos para adoração. Então, é importante a reunião dos templos do Espírito Santo, do templo de tijolos, para adoração a Deus. Por que isso é importante? Em primeiro lugar, porque isso faz parte de uma palavra que se chama comunhão, não é? Então, nós precisamos viver em comunhão uns com os outros. Por quê? Porque a igreja é também o corpo de Cristo. Uma outra analogia feita pelo próprio apóstolo Paulo, nós somos corpo de Cristo. E como corpo de Cristo, somos membros uns dos outros. Membros, ou seja, do corpo de Cristo. Então, nós precisamos uns dos outros, dependemos uns dos outros, necessitamos uns dos outros. Então, necessitamos dessa vida em comunhão. Então, os templos de carne e osso precisam se reunir em comunhão para glorificar a Deus. E um outro detalhe importante, porque a gente precisa e deve ir à igreja, é para a edificação. Eu não posso me edificar sozinho, fora do corpo, não é? Fora do convívio cristão. Eu necessito desse convívio, eu necessito dessa comunhão para a minha edificação pessoal. Não consigo me edificar sozinho. Eu preciso estar junto com os demais membros do corpo de Cristo para me edificar. Por isso é importante também a minha participação dentro do corpo de Cristo, que é a igreja. E aí nós nos reunimos no templo construído de tijolos, que é inanimado, que não tem vida, e aí estes corpos espirituais que somos nós, esses templos espirituais, dão vida então àquela casa feita apenas de tijolos. Então presta atenção como é importante a sua participação, a minha participação no contexto do corpo de Cristo, que é a igreja. Então olha só, presta atenção, vamos à igreja sim, eu particularmente vou, e acho que você deve também ir à igreja, primeiramente para adorar a Deus. Em segundo lugar, para a comunhão, para que tenhamos comunhão uns com os outros. E, em terceiro lugar, para a edificação. Agora, para a gente terminar esse papo, presta atenção no que eu vou falar. Tem gente que fala assim, mas eu não vou à igreja porque eu acho chato. Tem gente que não vai à igreja por causa do pastor, não gosta do pastor. Isso não é motivo. Você não vai à igreja por causa do pastor, em primeiro lugar. Você vai para adorar a Deus.
Ah, eu vou à igreja por causa do pastor. Outro problema sério. Você não tem que ir à igreja por causa do pastor, você tem que ir à igreja para adorar a Deus. Não é? Então, são dois equívocos que as pessoas cometem. Não é? Uns dizendo que vão à igreja por causa do pastor, eu já ouvi gente falar isso, e outros que não vão à igreja por causa do pastor, um outro equívoco que as pessoas cometem. E outra coisa assim, eu já estou cheio, já estou farto da igreja, sempre a mesma coisa. E aí, vou contar uma historinha bem rápida para você. Olha só, havia um jornal na cidade e havia uma coluna que era um edital, né? Que o jornalista escrevia, e uma coluna que dava oportunidade para que os leitores escrevessem para o jornal. Chamava-se Cartas ao Editor. E aí o que acontece? Uma certa pessoa escreveu assim: eu sou um igrejeiro, né? Eu sou um frequentador de igreja, eu vou à igreja há 30 anos. E olha, por minha vida, eu já não consigo me lembrar de nenhum sermão. Eu vi uns 3.000 sermões durante esse tempo em que eu frequentei a igreja, mas não consigo me lembrar de nenhum deles. Por minha vida, não consigo me lembrar de nenhum deles, então estou perdendo meu tempo em ir à igreja. E o pastor perdendo o tempo dele em preparar sermões. Aí, essa discussão, ela permaneceu por algumas semanas até que um leitor escreveu assim para o jornal: Bem, eu sou casado há 30 anos e por minha vida não consigo me lembrar das mais de 32.000 refeições que a minha esposa preparou para mim. Ou seja, o cardápio dessas refeições não me lembro. Mas, uma coisa eu tenho certeza, elas me nutriram, elas me fortaleceram. E se eu não tivesse comido essas refeições, hoje eu estaria fisicamente morto. Da mesma forma, eu sou um frequentador de igreja e vou à igreja durante todos esses anos. E a palavra que eu ouvi sempre me nutriu. Se eu não tivesse ouvido essa palavra, ou essas palavras, se eu não tivesse recebido, eu estaria hoje espiritualmente morto. Então, é importante a nutrição física, o alimento físico, mas muito importante também é a nutrição espiritual. Portanto, não reclame porque a igreja é assim, porque a igreja é daquele jeito, porque a igreja está fria e etc. Não faça isso, porque a grande responsabilidade está, acima de tudo, sobre cada um de nós. Então você é importante dentro do corpo de Cristo, como eu sou, como todos somos, porque somos casa espiritual do Espírito Santo, templo espiritual, templo feito por Deus, templo de carne e osso. Quem me fez e quem fez você foi o nosso Deus. Ele nos fez como nós somos. Somos de carne e osso, mas quem habita dentro de mim e de você é o Espírito Santo. Então somos templos do Espírito Santo. Então precisamos sim nos reunir no templo de tijolos para servir a Deus, para glorificar a Deus, para adorar a Deus, para termos comunhão uns com os outros e para sermos edificados por Deus. Então, que essa palavra possa trazer refrigério ao seu coração, e eu gostaria, finalizando mesmo, deixar com você só este versículo que está em Hebreus capítulo 10, versículos 24 e 25 diz assim: Consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando, presta atenção nisso, não deixando de congregar-nos, como é costume de alguns, mas admoestemo-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que se vai aproximando aquele dia. É assim, que Deus abençoe a sua vida. E olha, seja um frequentador de igreja. Eu sou. Seja também. Você é templo do Espírito Santo. Deus abençoe a sua vida. Tchau.